Olha só, agora eu quero repercutir um novo ataque dos Estados Unidos a um barco venezuelano. Mostra que Washington realmente está, ao que tudo indica, disposto, né, a escalar a tensão com o narco-regime de Nicolás Maduro a níveis inéditos, historicamente inéditos, sem precedentes, e bem nesse momento em que as ações militares aumentaram. O almirante que ocupa o posto de chefe militar dos Estados Unidos para a América Latina, o Alvin Hosley, anunciou que deixará o cargo. Ele não disse publicamente o motivo da saída não, tá? Mas segundo o New York Times, fontes do governo norte-americano teriam afirmado que o Hosley havia manifestado preocupação com essas operações no Mar do Caribe, em torno da Venezuela, rumo à América Latina. Não deixa de ser um desdobramento simbólico e tal, um racha aí, porque essa questão de coesão militar, unidade militar, é algo que é fundamental para os americanos, sempre foi dito como quase que um princípio basilar e inegociável, né? David. Não, e várias narrativas estão sendo geradas em torno desse tema, né? Porque aí entra o Maduro falando assim, olha, nós não estamos a fim de guerra com os Estados Unidos, e obviamente não quer guerra mesmo, mas a Maria Corina, que foi a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, falou que quem financia justamente o regime de Maduro é, sim, o narcotráfico. Por isso que elogiou a medida de Donald Trump de impor que as tropas, então, façam essa visualização e até mesmo avancem em medidas para combater o narcotráfico na Venezuela, porque é o que mantém o regime, segundo a Maria Corina, e muito também do que os Estados Unidos acreditam, né? E aí vamos acreditar em quem? Na vencedora do Nobel da Paz de 2025, travando a luta mais briosa e valiosa do povo venezuelano há mais de 2 décadas contra esses narcoterroristas? Ou vamos acreditar o quê? No militante de redação de jornal em rede social? Pelo amor de Deus. Mas o nosso vamos nos compenetrar nisso. Tendenciou para a Venezuela, né? Ah, não, pasmem, né? Pasmem. Como que foi isso aí, David, doutora Priscila? Mano Ferreira, tá sabendo dessa nova... O presidente Lula, fala, em evento no PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, né, fez uma fala em defesa da soberania nacional de Cuba e da Venezuela. Vamos ouvir a fala, então. Vamos lá. Temos a fala, estamos preparando agora, sim? Porque todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Meus amigos. Agora, impressionante como parece que é mais forte do que o presidente Lula. Esse alinhamento ideológico jurássico, automático, né? Sem sequer levar em conta o todo. Já não é mais revelador, surpreende um total de 0 pessoas, mas parece que é mais forte do que ele, né? E Lula é um político do século XX, né? Então, diante de uma plateia, ele parece que tem um pendor natural de falar o que aquela plateia deseja ouvir. Ele estava no evento do PCdoB. E aí ele fala para aquele público sem medir as consequências exatamente do que a sua fala pode gerar nos demais públicos, né? Não é que ele seria muito polido se não fosse outro público. Eu não tenho dúvida que numa Assembleia, numa ONU, numa vida, ele repetiria o mesmo absurdo, né? Como já fez em relação a outros países e outras guerras, inclusive com um senso ditatorial tão claro e tão evidente quanto acontece na Venezuela, né? E ele fala que não vai interferir, mas é bom a gente lembrar que especificamente nessas embarcações que foram atingidas, ali é uma rota, são águas internacionais, e era uma rota, e é uma rota de narcotráfico. Então, inclusive a inteligência dos Estados Unidos, né, identificou ali essa embarcação trazendo narcotraficantes. E isso foi uma promessa de campanha do Trump. Ele está bem, né, incisivo com relação a rechaçar esse tipo de traficância internacional, e ali sendo essa rota, sendo também, né, ali um mar internacional, não seria os Estados Unidos contra a outro país, e sim a água internacional, ela pertence exatamente a todos nós, sendo possível perfeitamente que ele faça, né, essa questão de se rechaçar a traficância internacional, que acaba reverberando em todos os países. Então ali o Lula, né, teria sido infeliz no sentido de falar sobre soberania, quando na verdade essa busca por rechaçar a traficância pertence à coletividade.
CIA já está operando, a Agência Central de Inteligência Americana, que tem um longuíssimo histórico de intervenções estrangeiras. Se tem alguém que sabe operar esse troço, são eles. Já estão operando nas sombras e com o propósito, 10 mil tropas mobilizadas americanas, que fique claro, ali para o Mar do Caribe. O próprio Maduro já está tremulando a bandeira branca e pedindo arrego antes de haver qualquer conflito. Pode ser que essa faísca no Caribe seja, enfim, a chama da liberdade voltando a acender lá na Venezuela. Vários helicópteros, tudo, né? Tem já a visualização por meio de fotos, até foi confirmada a informação por parte do Departamento dos Estados Unidos, mas, assim, o que me preocupa bastante é essa fala, como o Mano bem trouxe, porque o presidente está acostumado a fazer o discurso ali diante da plateia, só que isso gera repercussão em todo o mundo. Então, o Trump pode visualizar esse aceno feito ali e interpretar no momento de negociação que a gente está sofrendo já com as tarifas, que a gente tem que minimizar a tensão, aí olha uma fala dessa e fala assim, mas calma aí. Então tá defendendo a soberania, tá a favor do Maduro, então a gente vai impor mais medidas. Esse que é o receio, porque nunca se sabe. O Trump é maluco, né? Não dá pra prever o que ele vai fazer ao certo. Sim, mas acho pouco provável que essa fala acabe sendo mais importante do que o rumo da negociação pragmática, porque apesar dos arrobos emocionais do Trump, ele também é muito pragmático, né? Então, e a gente sabe que boa parte da situação que levou à negociação são também as pressões de lobbies dentro dos Estados Unidos, sentindo os prejuízos de ter o suco de laranja mais caro, o café mais caro, o hambúrguer mais caro. Então, eu acredito que é possível ter um caminho de negociação diplomática com os Estados Unidos, apesar das falas do Lula, que, claro, acabam misturando também o que são o povo venezuelano, que é sofrido, o povo de Cuba, sim, que são vítimas de ditaduras e de regimes nefastos, com a defesa desses próprios regimes que o Lula sempre não apenas passou pano, mas especialmente no caso venezuelano, foi um sócio de primeira hora da implementação do regime ditatorial. Meus amigos,